Olá, eu sou Sandra Bittencourt, bem-vindos ao podcast Arte, Cultura e Mente Zen. Uma história que teve início nos idos dos anos 90, no Conservatório Pernambucano de Música e criou atalho singular, a louvação às raízes sob a égide da austeridade clássica. Resultado, assinatura musical inconfundível, elegância e maestria. Agora, o decateto instrumental pernambucano, Sagrama, celebra uma trajetória que ultrapassa os 30 anos e lança o livro Sagrama, um álbum por escrito, assinado pelo jornalista e crítico musical Carlos Eduardo Amaral. No decorrer de 23 capítulos, momentos marcantes da carreira sagramaniana, mais bastidores, depoimentos inéditos e um conjunto de apêndices, incluídos aí discografia, repertório, letras de músicas, estatísticas, imagens e curiosidades. Em conversa deliciosa, Sérgio Campelo, principal mentor e fundador do Sagrama, fala sobre o livro e conta peripécias ocorridas durante a trajetória. O livro, segundo ele, é ponto de partida para uma nova era do grupo. Ninguém duvida. Sérgio Campelo, obrigadíssima por você participar aqui do canal Arte, Cultura e Mente Zen. Grande prazer falar com você e ainda participar das comemorações em torno dos 30 anos do Sagrama, um grupo de importância incontestável na história da música pernambucana e brasileira, né? Responsável pela fusão entre a música de raiz nordestina, a música espontânea e a erudição. Tudo bem com você, Sérgio? Olá, Sandra, tudo bem, tudo tranquilo, muito importante esse momento pra gente, né, fazendo 30 anos, tá, que bom que você tá aí acompanhando aqui nosso trabalho e vai poder divulgar esse momento tão importante pra gente. Bom, Sérgio, então, dentre as comemorações em torno dos 30 anos do Sagrama, recebemos o livro Sagrama, o álbum por escrito, uma delícia de leitura. O autor, o jornalista e crítico Carlos Eduardo Amaral, conta que tudo começou em 1995 no pátio do Conservatório Pernambucano de Música. E eu gostaria que você contasse pra gente como foi a transição daquela disciplina de música de câmara para a formação profissional do grupo, tempos que era cult consumir esse tipo de música, né, Sérgio? Conta pra gente. Olha, a gente dentro do conservatório, a gente tinha uma cadeira de música de câmara, que a gente fazia a música erudita brasileira, como o Radamés Inhatli, Villa-Lobos, o Camargo Guarnieri, entre outros, tá? E a gente ia além, a gente ia para o clássico do popular, instrumental como Pixinguinha, Chiquinha Gonzaga, Patápio Silva, e, enfim, uma infinidade de grandes artistas, compositores que o Brasil teve esse privilégio dessas pessoas nascerem e criarem suas obras aqui. E aí essa disciplina, aos poucos, ela foi entrando na música mais popular, no sentido ainda erudito, até que um grande músico que já não está mais entre nós, o Dimas Sedícias, ele assistindo uma das apresentações, ele disse: Sérgio, vocês têm uma sonoridade muito diferente. E era verdade, era formado por mim, Cláudio Moura e Antônio Barreto, professores do conservatório, alguns alunos, né, do conservatório, mais adiantado, essa cadeira, ela servia como uma cadeira do currículo, mas ela fazia apresentações fora da escola, dentro da escola e do conservatório e fora do conservatório também. E aí ele assistindo, ele disse: eu vou compor, trazer algumas coisas e também compor especialmente para vocês. Eu sempre fui um fã da cultura popular, eu sempre participei das festas principais, fiz viagem atrás de folguedos e tal, mas ele começou a trazer coisas até então desconhecidas para nós, tá? Coisas muito raras do Alto Sertão,
violão e tal. E aí a gente se identificou demais e começamos a fazer essa mudança da vibe mesmo, de trabalhar música da cultura popular com a linguagem mais erudita, tá certo? Então esse foi um dos pulos. Outro principal influenciador nosso foi o Luiz Guimarães, que acreditou naquele trabalho e resolveu que a gente ia fazer o primeiro CD. Então a gente ainda estava ali sem acreditar, mas ele disse, não, vamos fazer um CD da cultura popular com essa linguagem, e alguns grandes compositores de Pernambuco se interessaram em participar desse CD, a exemplo de Clóvis Pereira, do maestro Edson Rodrigues, entre outros, né? Então a gente fez um CD de música basicamente autoral, acho que tem 3, o primeiro CD, que se chama Sagrama, começou a existir em 1995, em 1998 a gente lança o primeiro CD com 17 faixas, das quais 3 já existiam, o resto autoral. E mesmo assim, essas que existiam, a gente foi buscar longe, tá? Eu me lembro do Maracatu de Capiba, gravado em 1954, eu não me lembro quando foi feito. Mas enfim, então a gente entrou com esse pé, e acredito que a influência da música armorial já veio de dentro do próprio conservatório, onde aconteceu o início do movimento, né, através daquele grande projeto do Ariano Suassuna, na década de 70. Então, um dos núcleos de música era a orquestra armorial, a orquestra de cordas armorial, que eu cheguei a participar em versões depois, para um novo disco e tal. Não fui dessa época, com certeza, do início, mas logo em seguida. Então, isso estava ali na nossa mente, na nossa cabeça, na nossa influência, e a gente começou a trabalhar com a música modal, com as influências mouras, os principais segmentos de influências europeia, indígena e tal, como a música afro também. Então, acho que tudo isso culminou nessa mudança de chave no nascimento do Sagrama naquela época, 1995. E é um disco belíssimo, né? Impactante, né? Eu me lembro exatamente, né, Sérgio? Nós conversamos essa época, sim, inclusive, sim. E era um disco que eu fiquei impactado. Falei, nossa, que beleza, que precisão, né? Uma precisão estética, não tem erro ali, é muito bonito. Bom, mas sobre a formação, né, dos instrumentos, como foi essa escolha? Porque é muito peculiar. Como é que foi isso para definir realmente? E o que é que poderia entrar? Como é que foi isso? Olha, a gente, quando tinha um trabalho de música de câmara, tinha muitos sopros, tá certo? E tinha cordas, tá certo? Já teve até um acordeon no início, tal, mas antes de virar Sagrama. Quando a gente batizou Sagrama, a gente já estava com essa formação que é até hoje. Só que existiam 9 músicos, a gente batizou com 9 músicos. Tá? O Barreto, ele foi o último a entrar, o Antônio Barreto, que ele era um professor que estava morando em Zurique, na Suíça. Ele passou 5 anos lá. Então, quando ele chegou com uma bagagem enorme de instrumentos eruditos melódicos, e percussão melódica, que era marimba, vibrafone, xilofone, glockenspiel, que são aqueles instrumentos enormes que tem as teclas que vai tocando com a baqueta. Então eu disse, Barreto, rapaz, você está vindo aí com um tesouro para a gente colocar aqui nesse nosso trabalho de música de câmara. E aí ele aceitou e a gente entrou e ficou com esse material. Ele até então era o único nordestino, acredito, tanto é que, como professor do conservatório, professor da universidade, ele formou vários músicos que estão tocando nas orquestras sinfônicas esses instrumentos, não só de Pernambuco, Recife, Pernambuco, eu digo Recife, Pernambuco, porque existem orquestras sinfônicas municipais, estaduais, mas do Nordeste inteiro. Então tem aluno dele na Paraíba, na Bahia, enfim. E aí a gente sustentou esse instrumento. O Cláudio Moura tocava violão e viola, então a gente, quando resolveu criar o grupo, nós nos reunimos e disse, olha, tem 3 naipes aqui, das cordas,
dos sopros e da percussão. Então, da percussão ficou com esses instrumentos eruditos e uma infinidade de populares. Alfaia, preacas, flechas de caboclinhos, enfim, uma mistura, binimbau e tal. As cordas, a gente precisava do contrabaixo, já existia no grupo de câmara, então ficou o contrabaixo e o violão mais erudito e a viola popular. E os sopros se manteve o que mais tinha, que era flautas e clarinete. Sendo que a ideia nossa é que todo flautista ele pegasse no pífano, ele tocasse a família da flauta, o flautinha, a flauta baixa, a flauta em sol, e enfim, a viola nordestina toca violão, toca diversos tipos de violas com afinações diferentes, enfim, todos os naipes, eles tinham seu instrumento principal, mas precisava atacar de instrumentos secundários. Então foi assim que foi formado essa instrumentação, que o clarinete pega no clarone, então realmente ficou uma sonoridade diferente, mais exótica, e aí a gente não mudou. O que aconteceu é que depois de um certo tempo virou 10 músicos em vez de 9, porque entrou um percussionista a mais. Pela necessidade da gente começou a entrar em palcos grandes, um dos percussionistas era baterista. Então, quando a gente entrava em palco grande, que precisava daquela força, um dos percussionistas fazia bateria, que era o Hugo Medeiros. E aí, a partir da saída de Hugo, entraram 2 percussionistas para ter mais força nesse momento nos palcos grandes. Então passamos de 9 integrantes para 10. Ficou 3 sopros, 3 cordas, como era sempre, e agora 4 percussionistas. Mas eu queria saber, diante do livro, Sérgio, houve alguma surpresa, alguma descoberta que vocês fizeram ao ler a própria história ali documentada? Olha, veja só, quando a gente lê o livro pronto, eu participei muito, não da elaboração, não, do acompanhamento, das informações que a gente dava, e o Carlos Eduardo, muito mestre nessa arte da escrita, ele passava pra gente, ele pegou do jeito que a gente informou, tá? Ele usa nossas palavras, o nosso discurso e tal, mas dentro desse processo que a gente precisou acompanhar e dar o suporte, o subsídio para ele, a gente foi buscar coisas que a gente não lembrava mais. Fatos, quando a gente fez um levantamento das músicas que a gente tinha tocado, a gente tomou um susto absurdo, porque era muito mais do que a gente pensava, do que a gente imaginava. Estava tudo escrito em programas, em partituras. Foi uma coisa que realmente estava merecendo. Esse trabalho do Sagrama, ele estava merecendo fazer esse resgate e documentar. Então foi muito gratificante esse momento. Então, esse momento que a nossa produtora atual chegou a essa conclusão que a gente precisava de um livro urgente, a Manu Vieira. Manu Vieira insistiu, criou um projeto, foi atrás de todas as possibilidades e foi realizado, e a gente está aqui com essa pérola, né, que para mim é muito orgulho, para mim não, para toda a equipe do Sagrama, para todos os músicos, equipe. Então é isso, a gente, quando lê, a gente tem emoção. Assim, eu estou falando de mim, acredito que o público acompanhará, principalmente quem conhece bem o Sagrama, acompanhará tudo isso que eu estou falando, a emoção, vai ter momentos que você vai lembrar, vai ter momentos de alegria, vai ter risos. É um livro realmente que está fiel à nossa história. Sérgio, tem um nível mais técnico. O Sagrama sempre primou pela qualidade da mixagem nos discos, né? É um trabalho minucioso, são muitos instrumentos acústicos, né? Todas as músicas lidas em partituras, quer dizer, o cara tem de acompanhar detalhadamente cada trecho que vai ser tocado, senão coloca tudo a perder. E é a tal ponto que os primeiros álbuns do Sagrama foram mixados pelo Lindenberg Oliveira, né?
foi produtor do CPM, não é isso? Fez trilha para cinema, etc. E depois, a partir do Chão Batido, Palco e Picadeiro, foi que entrou em cena o Júnior Evangelista, né? Ex-Carranca, lá do Carlinho Borges, que se tornou o técnico de som do Sagrama, né, Sérgio? Pronto. Os 5 primeiros foi o Lindenberg, sim, mas não na mixagem. Ele era o técnico de gravação. Mas ele já gravava mixando. Ele realmente era genial. Mas a gente concluía no Rio de Janeiro, com Guilherme Reis, que era o dono da Discover, um estúdio que tinha lá no Rio de Janeiro, e a gente sempre ia, eu, Cláudio, e o Lindenberg ia também, porque ele, como ele fazia um processo de pré-mixagem, a mixagem era concluída num sistema que até então não existia em Pernambuco, que era o Pro Tools. Então a gente precisava ir para o Rio de Janeiro, fazia a mixagem no Pro Tools, e depois a gente ia para o Magic Master, que era também no Rio de Janeiro, para fazer toda a masterização. Então, como o Recife evoluiu muito nesse sentido, e Carlinhos Borges, que era do Carranca, dono até hoje, é um grande produtor musical, um técnico assim, realmente é fantástico, tá? Então ele tinha dentro da equipe dele o Júnior Evangelista e outros técnicos, tá? Então a gente se identificou muito com o Júnior. E o Júnior não virou apenas o técnico que gravava a gente, como ele seguiu como técnico de PA, de espetáculos, com a gente, fez todas as principais excursões, grandes eventos, esses eventos de palco grande aqui no Carnaval, São João, ele sempre teve com a gente, tá certo? Então a gente começou a não ir mais para o Rio de Janeiro, porque aqui chegou o Pro Tools, aqui chegou os plugins de masterização, então a gente fazia tudo com o Júnior Evangelista, realmente. E o Carlinhos ali no apoio, também trabalhando na masterização, o Carlinhos Borges. Então é isso, a gente realmente teve esse cuidado especial. É como você tem um vinho maravilhoso, mas a garrafa é feia, tem um rótulo medíocre. Não, a gente tinha que fazer o trabalho completo. E deu certo, né? Somos um grupo de música instrumental que chegou aos 30 anos. Isso é uma conquista difícil, né? No Brasil, que não consome muito esse tipo de música, mas deu certo e a gente está aí na carreira com 10 discos. Mas, Sérgio, é impossível a gente falar do Sagrama sem lembrar a trilha sonora de O Alto da Compadecida, como você citou anteriormente, né? Foi um divisor de águas na carreira de vocês? Foi, né? Foi sim, foi com certeza, porque a gente gravou o primeiro disco em 98, em 99 a gente recebe um convite para usarem 5 músicas da gente. Aí a gente, ok, que maravilha, um projeto maravilhoso, uma Globo Filmes, obra de Ariano Suassuna, Guel Arraes na direção, a gente ficou maravilhado. Aí a gente liberou e tal. 5, 6 dias depois eles ligam novamente para dizer, olha, a identificação é grande. Eu acho que a música do Sagrama está exatamente pontuando, relatando o drama cômico, né, assim, os personagens de uma forma que está casando muito bem. Você quer juntar seus amigos compositores, fazer obra, e vem para o Rio de Janeiro, a gente junta alguns músicos aqui e cria na mesma linha. Aí eu disse, não, por que a gente não faz o contrário? Se eu for ir para o Rio de Janeiro com material para catar música e a gente gravar, por que vocês não vêm para cá uma pequena equipe reduzida da produção musical e a gente grava aqui com o próprio Sagrama? Eles aceitaram e deu certo. Foram 3 dias aqui, 16 horas por dia de estúdio, foi muito cansativo, mas veio o João Falcão, que era o produtor do músico, veio a Flávia Lacerda, que era uma das assistentes do Guel Arraes, e veio o Carlinhos Borges, pernambucano, que já estava aqui, mas foi o produtor musical desse primeiro Alto da Compadecida. Foi tudo feito aqui, deu certo, foi incluído algumas obras de outros compositores como Antúlio
Júlio Madureira e o Zoca Madureira, tá certo? Mas a trilha original, escrita originalmente para as cenas, foi toda do Sagrama, nesse grande laboratório. O João Falcão estava ali, a gente mostrava, ele aprovava, a gente gravava. Essa daqui a gente fez para tal personagem, ele não, vamos puxar para essa outra cena. Enfim, foi um momento muito especial, muito interessante. E o que acontece? Então, realmente foi um divisor de águas, porque a gente começou, a partir do filme, ter mais credibilidade para aprovar projetos para outros discos e, principalmente, ir ao sul do país, que é onde acontece grandes espetáculos, divulgações, etc. Então a gente começou a fazer música para outros cinemas, para teatro, para dança. Então realmente o Alto da Compadecida foi um divisor de águas mesmo. E manter por 30 anos, né, um grupo musical dessa forma, né, dessa vibe, é difícil. Qual seria o segredo da longevidade, hein, Sérgio? Olha, primeiro a gente manter uma identidade, isso é muito importante. Se a gente tem uma identidade, a gente, sem ter rótulos, mas assim, esse grupo faz esse determinado trabalho, tá? Isso é importante, tá? A outra coisa, a disciplina. E sempre a busca pela qualidade, tá certo? Muito importante nesses momentos pós-pandemia, mas a gente teve a sorte de encontrar a nossa atual produtora, né? Ela veio para empresariar, para produzir, mas veio com ideias mesmo de resgate, assim, de não deixar a coisa quebrar, tá certo? Então a gente realmente não estava numa fase complicada, mas estava numa fase difícil. O que é que aconteceu e foi um grande momento do Sagrama foi encontrar, fazer uma parceria com essa nova produção, tá certo? As produções do Sagrama esse tempo todo foram maravilhosas, todas executivas, de fazer o trabalho, de pôr em prática, enfim, de viajar e tal. Mas aí ela veio com a ideia de exatamente, fazer uma comemoração grande de 30 anos, que começou com 29 anos do Sagrama. Uma série de trabalhos, de gravações, de vídeo, e o pessoal todo adorou, entrou de cabeça e foi atrás das ideias dela, e essas ideias foram se concretizando, e aí chegou exatamente essa comemoração total, né, dos 30 anos, com livro, tem gravações, tem espetáculos, tem viagens, enfim, está dando tudo certo. Eu acho que ela é uma peça fundamental na continuidade. Então, do mesmo jeito que nós falamos do Dimas Cedícias, que trouxe a nova música pra gente, do Luiz Guimarães, que nos encontrou e fez os 5 primeiros CDs, eu acho que a terceira parte do Sagrama é essa continuidade que a Manu Vieira conseguiu nos sustentar. Mas então eu estou pensando aqui, Sérgio, que o lançamento do livro, né, o Sagrama, um álbum por escrito, ele, de repente, é o início de uma nova fase para o grupo, não é? O que a gente pode esperar? Eu considero isso, exatamente. É uma nova fase, tá? A gente tem muitas reuniões, muitos projetos, então a gente vai tentar um próximo disco. Olha, quem lê o livro vai ficar impressionado com a quantidade de parcerias e convidados que já tivemos. Não só da música instrumental, mas da música popular, gente de fora, principalmente grande parte dos artistas renomados aqui de Pernambuco, de vários segmentos. A gente já tocou e já gravou com muita gente. Considero um álbum por escrito, esse primeiro livro do Sagrama, como um ponto de partida de uma nova era. Maravilha. Bom, e na tua opinião, Sérgio, que espaço a música instrumental nordestina ocupa no cenário cultural atualmente, hein? Olha, muito legal. Assim, veja o que acontece. Na minha visão, tá? O Nordeste sempre foi muito forte na música instrumental.
tá certo? Dentro do cenário brasileiro, por conta de grandes artistas como Hermeto Pascoal, Sivuca, Dominguinhos, Heraldo Monte, enfim, uma infinidade de músicos, compositores, intérpretes. O Nordeste, eu ainda digo principalmente Pernambuco, tem uma história muito grande de manifestações com diversos folguedos que derivam em diversos gêneros, tá? Uma vez um crítico me disse: Sérgio, o Sagrama gravou 2 discos, com cada um com 17 faixas, a gente estava no segundo. E aí vocês não vão ficar com problema para escolher gêneros para o terceiro? Eu disse: olha, é uma infinidade. A gente às vezes descobre depois coisas que a gente não sabia. E era uma função muito legal do Dimas, que trazia um canto de lavadeiras no Alto Sertão, quando estavam num riacho lavando as roupas, entoavam melodias de influências árabes que a gente não conhecia. Ele trouxe música de cabaré, que eram tocados dentro de um cabaré. Veja que loucura, com instrumentos, por exemplo, não tinha a zabumba, eles pegavam um triângulo e chamava triângulo de Fieira, que o mesmo triângulo, o triangulista lá, o executante, ele fazia um ritmo da zabumba batendo com um triângulo no banco. Tem muita coisa, é uma infinidade de informações musicais. Então, com tudo isso, toda essa turma que leva essa música instrumental e consegue gravar fora, trazer música, levar no sul do Brasil, viajar pelos continentes fora da América do Sul, eles estão levando exatamente uma música muito especial, muito trabalhada. Aqui tem muito material. Eu agradeço sempre a Deus por ter nascido em Pernambuco. Se eu sou músico, nasci em Pernambuco e gosto de criar, tá? Eu acho que todo mundo tem esse mesmo pensamento meu. Aqui tem um vasto material para se explorar. Bom, Sérgio, então qual o legado que o Sagrama deixa para os novos artistas e compositores do segmento? Olha, a valorização da nossa cultura popular. Eu acho que isso pode deixar um caldo aí para essas gerações que vêm, que vão nascer, grupos que vão nascer, principalmente isso. O fato de criar, eu acho também importante, tá? A gente buscou muita coisa que já existia, mas a grande maioria da nossa obra são de criações, principalmente de dentro do grupo, ou seja, os compositores que estão no grupo. Nesse momento agora, que a gente conseguir lançar um disco, já vai ter composições do Crisóstomo Santos, que é clarinetista, da Ingrid Guerra, que é a flautista, já está aí no forno. Mas eu acho que o legado é esse, é principalmente esse fato de a gente estar criando e valorizando, usando a matéria-prima da música, da cultura popular. E você acha que hoje o público valoriza mais a cultura local? Acho sim. Eu acho sim, porque antes, sei lá, na minha época, eu queria assistir um maracatu rural, eu tinha que ir para a Zona da Mata, né? Não chegava aqui. A gente tinha um carnaval que não tinha isso. Eu estou falando um carnaval, não quero errar, mas sei lá, de 30 anos, 40 anos atrás. De repente, começou a ter um trabalho de observar essa cultura popular. Então, você não via um maracatu rural, você não via um boi, não via um guerreiro, um cavalo marinho. Você tinha que ir ou viajar ou assistir um documentário. Então, estou falando isso de muito tempo atrás. Então, houve realmente uma identificação de alguns governos que começou a trazer essas manifestações para cá, para as nossas festas populares. Então, começou a aparecer no Natal rezados, começou a aparecer guerreiros, queima da lapinha, isso não tinha. Então, eu acho que o pessoal, o pernambucano, hoje ele tem essa consciência
Cearense. Então tem muitas manifestações importantes, tem muitas que aconteceram. Por exemplo, o Mangue Beat foi importante, né? Ele valorizou de uma forma especial o maracatu, ele colocou o maracatu ali na tomada, né? O coco, a ciranda. Então as pessoas começam a se identificar com uma determinada vertente e vai atrás do que é aquilo, de onde veio isso. Então acho que o pernambucano, o nordestino, ele tem muita consciência hoje da nossa cultura popular. Haja visto como é tão bonito aí o nosso carnaval, o nosso São João, o nosso ciclo natalino. Não existia isso antigamente. Então hoje a gente consegue observar e ver aqui na nossa capital. Não precisa você viajar, não, entendeu? Então muitas informações, a internet, tudo isso contribui e a gente hoje tem uma consciência melhor de toda a nossa riqueza cultural. E se você pudesse escolher apenas uma música do repertório do Sagrama para definir essa jornada de 30 anos, qual seria, hein? Eita. Olha, que cruel. Olha, veja só, eu vou falar de uma música, ela tá na linha mais popular, mas ela é uma música que sempre foi procurada e tal, que é a Presepada. A Presepada é uma música minha e do Cláudio Moura. Eu não gosto de dizer que ela representa o Sagrama artisticamente, mas ela representa no que o Sagrama é, no que o Sagrama construiu, entende? Mas como música, ela é uma música extremamente popular, feita por mim e Cláudio Moura, música que foi construída, criada originalmente para o personagem João Grilo, o Alto da Compadecida 1. Então o que acontece? Essa música ela estourou, muita gente toca, a gente recebe muito assim um grupo do Rio Grande do Sul tocando, de Minas Gerais, do Amazonas, uma música que ela ficou forte. Então, mas assim, eu não consigo dizer uma música que defina a história do Sagrama. Então, acredito que o hit do Sagrama, não gosto de usar essa palavra, mas o hit do Sagrama é a Presepada. Porque ela é muito conhecida e ela teve um papel importante dentro da história do Alto da Compadecida no filme, o filme 1, ok? Mas é isso, eu não consigo decidir uma música que tenha a cara completa do Sagrama. Sérgio Campelo, obrigadíssima pelo papo. Obrigadíssima por você participar aqui do canal Arte, Cultura e Mente Zen. Parabéns dobrados pela obra do Sagrama, uma sonoridade muito única, obrigado. Aprimorada, de extrema importância para a formação de ouvidos mais apurados, né, Sérgio? E, claro, importância histórica para a música pernambucana e brasileira. Que maravilha, eu agradeço demais, tá? Sempre suas críticas, seu trabalho, suas informações são especiais, né? Você consegue com palavras, com poesias, pensamentos, metáforas, dizer muita coisa aqui da nossa cultura, da nossa arte, né? A arte que acontece aqui em Pernambuco. E agradecer demais, mais uma vez, né? Você tá fazendo esse trabalho para a nossa música, o nosso Sagrama. Muito obrigado. Até a próxima, Sérgio. Até a próxima. Valeu. Obrigadão. Vou ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, se inscrevam no canal, compartilhem e ativem o sininho das notificações para serem avisados quando sair uma nova conversa. Obrigado a todos. Na próxima semana tem mais. Espero vocês. Até!